Jejum e tentação de Jesus. Quarta parte. Quais eram os meios de vida e de nutrição do corpo perispirítico tangível, com a aparência do corpo humano que Jesus tomara para o desempenho da sua missão terrena? Já vos dissemos, Jesus tomara um corpo de natureza perispirítica, análogo ao dos habitantes dos mundos superiores, porém mais materializado do que estes, por também haver entrado na sua composição uma combinação de fluidos ambientes do vosso planeta. Tal corpo tinha, portanto, as mesmas propriedades que os dos espíritos superiores, os mesmos meios de vida e de nutrição. As necessidades da vida e da nutrição materiais a que estão sujeitos os corpos humanos desaparecem quando o espírito purificado, tendo atingido um certo grau de elevação moral e intelectual, passa livre de qualquer contato com a carne a encarnar, ou melhor, a incorporar fluidicamente nos mundos superiores. Desde então, as necessidades e os modos de vida e de nutrição se tornam conformes ao meio em que o espírito se encontra, revestindo um corpo de natureza perispiritual. Este corpo, bem como o perispírito de cuja natureza ele participa, aure os elementos de vida e de nutrição nos fluidos ambientes que lhe são próprios e necessários, e assimila-os. Tais fluidos bastam ao sustento dos princípios constitutivos do mesmo corpo. A assimilação dos fluidos ambientes para o efeito da nutrição e da conservação da vida se efetua de acordo com as leis a que eles se acham submetidos, leis que ainda não podeis conhecer, tampouco compreender. Somente quando soar a hora, vos serão explicados a natureza desses fluidos, as leis a que estão submetidos, o emprego a que se destinam e as funções que desempenham. Por ora, é-vos defeso entrar nestas particularidades. Vamos nos limitar, por enquanto, a vos fazer notar que nos mundos materiais, a cujo número pertence atualmente o vosso mundo, onde a união da matéria com a matéria é necessária para a formação da matéria, o homem, revestido de um invólucro material, formado segundo as leis da procriação, da reprodução materiais, se encontra sujeito a uma alimentação material, tirada dos reinos vegetal e animal. Além desse invólucro, que depois da morte é restituído à matéria em forma de cadáver, e a que chamais corpo humano, o homem tem outro de natureza fluídica, a que destes o nome de perispírito, e que após a morte fica sendo o corpo fluídico do espírito, e lhe constitui a individualidade humana. Para manter a vida e efetuar a nutrição desses dois invólucros, dispõe o homem de órgãos e aparelhos elaboradores dos elementos e dos meios necessários àquele fim, sendo que uns se destinam a operar a nutrição material do corpo humano, tirando-a dos elementos líquidos e sólidos, com o concurso dos ambientes que lhe são próprios e necessários, enquanto que os outros servem para absorver os fluidos ambientes apropriados à vida e à nutrição do perispírito ou do invólucro fluídico. A alimentação material não é, pois, necessária nem possível, senão ao homem revestido de um corpo material, nos mundos materiais. Quando o espírito encarna, ou melhor, incorpora fluidicamente em mundos superiores, onde o corpo é de natureza perispirítica,
A vida e a nutrição se mantêm pela absorção dos fluidos ambientes apropriados. A planta não precisa beber nem comer para se alimentar. Alimenta-se absorvendo da terra e do ar os sucos e os fluidos que lhe são próprios e necessários. O espírito, quer na erraticidade, quer revestindo um corpo de natureza perispirítica, não tem necessidade nem possibilidade, como vós, de beber e de comer. Também ele absorve como meio de nutrição, para entreter o funcionamento da vida, os fluidos ambientes necessários à sustentação dos princípios constitutivos do perispírito. Se trata de um espírito errante e se trata de um espírito incorporado fluidicamente à sustentação dos princípios constitutivos do perispírito e do corpo fluídico, de natureza semelhante à desse perispírito que o assimilou, composto unicamente de fluidos e liberto do apodrecimento, o que não se dá com os vossos corpos materiais. O corpo de Jesus, espécime do que será o corpo humano no futuro. O corpo de Jesus será o nosso corpo no futuro. Já vos dissemos e chegou o momento de o explicarmos. Por sua natureza, o corpo que Jesus revestiu não foi mais do que um espécime prematuro entre vós, do organismo humano tal qual virá a ser, daqui a muitos séculos, em alguns pontos do vosso planeta, para a encarnação de espíritos que terão atingido nessa época um certo grau de elevação. Que a verdadeira ciência, isto é, aquela que não tem o preconceito da imobilidade, observe o passado e o que hoje é futuro, à medida que o tempo for correndo, e descobrirá os precursores materiais dessas organizações que neste momento ainda parecem impossíveis. O homem, referimos-nos aqui à espécie e não ao sexo, pois do contrário, designaríamos de preferência a mulher, como sendo de uma organização mais adiantada. O homem, do ponto de vista fisiológico, se irá modificando, a matéria tornando-se mais fraca, o sistema nervoso mais desenvolvido, a inteligência mais precoce e ultrapassando muitas vezes as forças físicas. O espírito, enfim, irá dominando a matéria e a carne diminuindo à medida que o sistema nervoso se for desenvolvendo e a força vital animal for sendo substituída pela força espírito-nervosa. Tais os indícios que vos prevenirão da mudança que se há de operar em vós. O sistema todo se depurará pouco a pouco. No sangue espesso que vos circula nas veias, o fluido vital cada vez mais substituirá as moléculas corruptoras. O sistema nervoso se desenvolverá à custa da cobertura da carne, até o momento em que esta última, reduzida ao simples estado de película, acabará por desaparecer inteiramente, cedendo lugar a um envoltório fluídico tangível, dissolúvel, sem sofrimento, sem abalo. Os próprios nervos, nesse ponto do desenvolvimento, se assemelharão aos finíssimos filamentos em cuja trama se balouçam no ar os microscópicos insetos que os tecem no outono. Filamentos a que dais o nome poético de fios da Virgem. Mudarão de natureza, pouco a pouco, invadidos também gradativamente pelo fluido vital nervoso. Ganharão em flexibilidade e brandura o que forem perdendo em volume. Na mesma proporção, se lhes aumentará a impressionabilidade e harmonizando-se esta com o invólucro que os cobre, o conjunto acabará por ser o que, para nos fazermos compreendidos, chamamos um perispírito tangível, um corpo qual
o dos habitantes de certos planetas elevados. Fácil nos é fazer-vos compreender a vida e a nutrição nesse corpo. Não conheceis no reino animal insetos constituídos de tal sorte que seus órgãos se contentam, para alimentar o corpo, com o ar puro que os banha? Com as matérias inapreciáveis para vós, contidas no orvalho, que gota a gota cai sobre as folhas? Gotas que, entretanto, essas folhas não bebem, limitando-se a lhes aspirar as emanações? Tal o organismo do espírito que chegou ao ponto de revestir invólucro idêntico ao que Jesus tomou, porquanto também já o temos dito, esse corpo de natureza perispirítica era, com relação a ele, o mais grosseiro que a sua natureza espiritual poderia revestir. Nas encarnações ou incorporações desse gênero, a absorção se efetua tanto pelos poros como pela aspiração. O ser todo se nutre das substâncias sutis que o envolvem, penetram e lhe asseguram a manutenção. Passo a passo, lá chegareis. Estudareis primeiramente indivíduos fenomenais, do vosso ponto de vista, uns que se sustentarão somente com água ou com qualquer líquido insípido, outros, enfim, que contra todas as regras não terão necessidade de alimento algum. Tais fenômenos incompletos a princípio apresentarão o aspecto de uma enfermidade. A ciência humana os tomará à sua conta, estudará, experimentará e não descobrirá a chave do enigma. Depois, os casos se multiplicarão e a ciência acabará por admitir que certas combinações da natureza podem vir fora das leis orgânicas conhecidas. Depois, ainda será forçada a reconhecer que as exceções crescem ao ponto de formarem a regra. Disseminai o conhecimento do magnetismo. Preparai as coisas de maneira que nas gerações futuras se opere a emancipação espiritual. Aligeirai a matéria, purificai o sangue carregando-o de fluidos e auxiliareis a libertação do espírito, ajudando-o a vencer a mesma matéria. Acabamos de vos dizer, passo a passo lá chegareis. Semelhante estado, que para vós constitui um fenômeno, não poderá durar na humanidade como ordinariamente ela é. Alguns casos apenas, tidos presentemente por mórbidos, oferecerão exemplos desse estado. São os primeiros ensaios que a natureza sempre faz, antes das crises de transformação geral. Os que até aqui se hão apresentado são realmente casos mórbidos ou considerados tais. Por isso que, dada a vossa posição atmosférica e com os órgãos de que dispondes, aos indivíduos que, fora das regras admitidas e necessárias às funções do corpo, tentam esse modo de existência, falecem os elementos para consegui-lo, não bastando ainda a alimentação, por meio do ar ambiente, a grosseria de seus organismos, que se esgotarão ao cabo de certo tempo, por efeito dos esforços que serão obrigados a fazer, a fim de absorverem e assimilarem os fluidos. Só de longe em longe têm aparecido desses casos. Pouco a pouco, porém, eles se multiplicarão, até o momento em que a maioria dos espíritos que povoam o vosso planeta seja composta dos que se achem libertos das necessidades materiais, por já se haverem elevado bastante. Então, os encarnados materialmente se verão classificados entre os inferiores, até que também se libertem daquelas necessidades. Mas esse progresso, como toda transformação, só vai se operar de forma muito lenta. Sujeito igualmente à lei do progresso, o vosso planeta progredirá no mesmo sentido. Outros virão a ser os princípios alimentares que ele oferecerá. Os elementos materiais de nutrição se tornarão cada vez mais raros, pois que o abuso que o homem faz de tudo o que está ao seu alcance ocasionará a destruição dos animais, das plantas alimentícias, das árvores
e mesmo das flores. Privado gradualmente dos recursos que a terra lhe fornece, ele buscará na ciência um remédio para essa privação. Criará então uma alimentação factícia, produto de combinações químicas. Extrairá dos fluidos que o envolvem as partes materiais que o seu organismo possa assimilar. Do mesmo modo que da madeira extraiu o calor, do carvão a luz, do ar a força. Estudará a maneira de viver sem alimento material. As gerações que se forem sucedendo trarão progressivamente organismos mais aperfeiçoados, cada vez menos materiais e cada vez mais fluídicos. E assim chegareis à época que nós vos anunciamos. Não esqueçais que a temperança, a castidade, a pureza dos pais influem nos organismos dos filhos, não só atraindo espíritos mais elevados para encarnarem na família, como também fornecendo-lhes um instrumento corporal mais perfeito, mais manejável. Não há capricho nem acaso na obra de progresso e transformação. Os espíritos que encarnem nas condições de serem considerados, do vosso ponto de vista, indivíduos fenomenais, serão espíritos mais ou menos elevados, que têm por missão servir de ponto de partida para as investigações da ciência, despertar a atenção para certas questões e fornecer os materiais necessários às construções futuras. Dir-vos-emos ainda, terminando este capítulo, fácil vos será perceber a transformação que se há de verificar na matéria exterior. Tempo virá em que, tornando-se cada vez mais rara a alimentação material, e ela já começa a ser difícil, o homem se verá constrangido a uma mudança de substâncias nutrientes, a chamar em seu auxílio a arte, a química, para sustentar seus órgãos sem precisar recorrer àquelas substâncias. Essas preparações, conquanto deem resultado como alimentação factícia, acarretarão desde logo um desvio da economia animal, enfermidades, empobrecimento dos organismos. Depois, no curso das gerações que se forem sucedendo, os órgãos que nos pais apresentam lesões se reproduzirão modificados nos filhos, apropriados ao novo regime da humanidade. Em seguida, esses órgãos, que se irão tornando cada vez mais sensíveis, também mais facilmente assimilarão os elementos nutritivos que a vossa atmosfera contém. Finalmente, os cataclismos que inevitavelmente se produzirão no vosso planeta e dos quais lhes resultará a reconstituição física, auxiliarão o desenvolvimento das novas faculdades gástricas. Estando Jesus isento da necessidade de qualquer alimentação material humana, isento de todas as necessidades inerentes à humanidade terrestre, como se passavam as coisas quando ele, à vista dos homens, tomava alimentos durante a sua missão terrena, quer antes do seu reaparecimento, conhecido pelo nome ressurreição, quer depois? Os espíritos superiores que o cercavam em número, para voz incalculável, todos submissos à sua vontade, seus dedicados auxiliares, faziam desaparecer os alimentos que lhe eram apresentados e que não tinham para ele utilidade. Aqueles espíritos os subtraíam da vista dos homens, de modo a lhes causar completa ilusão, à medida que parecia serem ingeridos por Jesus, cobrindo-os para esse fim de fluidos que os tornavam invisíveis. Feito isso, os levavam e dispersavam de forma que pudessem servir e servissem para a satisfação das necessidades de outras criaturas. Jesus, notai-o bem, seguindo-lhe os passos no desempenho da sua missão terrena, só muito raramente durante todo o tempo daquela missão, assim antes como depois do seu reaparecimento, chamado ressurreição, tomou parte aos olhos dos homens nas refeições humanas.
fazia-o unicamente quando era preciso, seja para os convencer da sua condição de homem, na qual deveriam acreditar, a fim de que a sua missão fosse aceita e produzisse frutos naquela ocasião e no futuro, seja a título de ensinamento, objetivando-lhe dar-lhes uma lição de temperança, um exemplo de caridade, de perdão e de amor. Os que o acompanhavam não se surpreendiam com a sua maneira de viver. Viam-no orar e, sendo a do jejum uma lei rigorosa entre os judeus, criam que Jesus as observava para modificar-se, para dar testemunho da sua perfeição. Graças a Deus.